Vamos embora, esse daqui é um giro de notícias especial começando neste domingo. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Na manhã deste domingo, né, aqui ainda é noite, porque eu gravo de madrugada, porque vocês acordam cedo, e acordando cedo vocês merecem ter um vídeo aí já de manhã. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente poder falar de algumas... São dois assuntos que a gente tem nesse vídeo aqui. Ele até seria um vídeo único, com um assunto único sobre os potes da Libertadores. Vou continuar falando desse assunto mesmo assim. Mas teve um outro assunto, uma notícia divulgada pelo Gabriel Sá, que é um repórter que tem um canal aqui no YouTube, inclusive, chamado Gabriel Sá. Cobre o São Paulo há um tempão, um cara muito bem informado do São Paulo. Já participou aqui no Raiz Tricolor no Fluminense São Paulo, no Maracanã. Ele aparece ali no pré-jogo. E essa informação ele, inclusive, já dá ali no pré-jogo também. Mas agora ele coloca mais oficialmente. O Caio Paulista será comprado pelo São Paulo. 20 milhões de reais o São Paulo vai pagar. O empréstimo dele terminava agora no final do ano. E a opção de compra tinha um passe fixado em 20 milhões de reais. O Caio Paulista está feliz por lá. O São Paulo está feliz com o Caio Paulista. E eles vão efetivar essa compra. Primeira informação que o Gabriel Sá deu: será parcelada o pagamento. Hoje em dia, pagamento à vista é raríssimo, né? Outra coisa, tinha uma informação do GE. Globo em agosto, dizendo que esse empréstimo do Caio Paulista, esse passe fixado de 20 milhões de reais, ele era um passe de 80%, tá? O valor ali fixado de 20 milhões de reais era por 80% do Caio Paulista. E aí, assim, vamos lá, a gente tem que fazer cálculos básicos. Caio Paulista chegou ao Fluminense em 2021 por 8 milhões de reais. Na verdade, ele chega antes, ele joga 2020, tá? Enfim. Mas o Fluminense efetiva a compra do Caio Paulista no meio de 2021, ali com o Roger Machado, por 8 milhões de reais. Vocês vão lembrar disso, né? Só que a gente tem que corrigir, né? Inflação, dinheiro, R$1 de 94 não é R$1 de hoje. Corrigindo ali, dependendo do índice que você usar e tá, para corrigir essa inflação, não chega a 9 milhões de reais, tá? Então a correção pela inflação não muda muita coisa ali nesse caso, não. Mas dá pra gente dizer que hoje, por exemplo, ele valeria 17 milhões de reais, né? Já que o Fluminense comprou 50% de Caio Paulista por 8 milhões de reais. Ou seja, nos valores de hoje, o Fluminense, pelo que o Fluminense pagou, Caio Paulista valeria cerca de 17 milhões de reais. O Fluminense avaliou o Caio Paulista em 17 milhões de reais. Só que, tá? O Fluminense está fazendo essa venda agora por 20 milhões, 80% dele. Ou seja, se você fizer a conta ali, a mesma regrinha, o Caio Paulista está valendo 24 milhões, né? Você comprou, tá vendendo 80% por 20, 100% é 24, regra de 3, coisa simples da escola. E aí, isso tem umas coisas que não ficaram completamente esclarecidas. O primeiro ponto o Fluminense valorizou o Caio Paulista. Isso é um fato. Tá vendendo um jogador 3, 4 anos mais velho, 2, 3 anos mais velho, o Fluminense comprou em 21, por um valor mais alto. Então, o Fluminense ganhou dinheiro com o Caio Paulista. Gabriel, mas e o salário que pagou pro Caio Paulista nesse tempo? Foi para ele jogar. O Caio Paulista foi titular da campanha de 2021, foi titular em parte da campanha de 2020. Em 2022, durante um espaço de tempo, que inclusive foi um dos pontos que colocou a gente na terceira posição do Brasileirão, fez parte como titular também daquela campanha. Então, assim, o salário é para ele jogar. O preço é outra história. Então, assim, no final dos contos, a gente ganhou a grana. Pelo portal da transparência, o Fluminense, nesse momento, tem 50% dele, mas tem aquele negócio lá de exclusividade de venda. Que é tipo assim, tem que vender com o intermédio desse empresário e esse empresário vai ganhar 10%. É meio que isso ali quando assina, renova com o jogador, isso é super comum. Lá tá 0,1%, mas o padrão é 10%, deve ter sido só erro de digitação. O que isso quer dizer? Que o Fluminense tem 40% do Caio Paulista. E aí o que não ficou esclarecido o Fluminense fica com metade dessa grana, então quanto que entra ali no Pix no Fluminense, entra de quanto ali? Vai metade para a galera que tem esse outro percentual? Como é que funciona ali? Não sei se é a Tombense ainda que tem, lá no portal da transparência eu não consegui achar. Enfim, a gente não sabe. Ao que parece, o Fluminense fica com metade desse dinheiro. Tá vendendo 80%, o Fluminense teria direito a 40%, né? Dentro dessa conta. O
Fluminense ficaria com metade dessa grana, ou seja, com 10 milhões de reais no Caio Paulista. Mas isso não está esclarecido. Essa é uma conta que eu fiz. Beleza? O Caio Paulista não volta mais pro Fluminense. E o Michel Araújo? Empréstimo do Michel Araújo até o final do ano que vem. Não é problema de agora, não. Bem, vamos para o lado de pote da Libertadores, tá? Eu queria agradecer aqui ao Ralph, que é um seguidor que faz o cálculo do ranking da Conmebol, e com um nível de acerto muito alto, inclusive. E ele, gentilmente me mandou a planilha dele com essa, entre aspas, tá, prévia do ranking da Conmebol. O que isso quer dizer, tá? Os potes da Libertadores do ano que vem, eles serão estabelecidos pelo ranking da Conmebol, né? Enfim, os 8 melhores no ranking cabeça de chave, os 8 vieram depois no pote 2, pote 3 e assim sucessivamente. Tem algumas regrinhas. Por exemplo, o campeão da Libertadores está automaticamente no pote 1, é o Fluminense. O campeão da Sul-Americana está automaticamente no pote 2, se ele não tiver ranking para estar no pote 1. Então, assim, tem essas regrinhas, mas é definido baseado no ranking. A Conmebol só vai definir esse ranking, só vai divulgar lá no final de dezembro. E aí a gente vai saber os potes certinhos. Mas aqui no Raiz Tricolor a gente tem ótimos seguidores e tem muito tempo dedicado ao canal para poder ter uma noção dos potes. Gabriel, vão ser assim os potes mesmo? Tá cravado, é certeza? Não, cara, não é exatamente a certeza nisso, não. Por que não é exatamente certeza? Porque ainda tem campeonato em andamento, todo mundo que tá em azul clarinho aí, ainda tem campeonato argentino, campeonato colombiano, tem a final do campeonato uruguaio, e isso tudo conta pontos ali que pode mudar uma coisinha ou outra. Mas assim, dificilmente vai mudar mais do que 2, 3 posições dessa galera aí. Então todo mundo que tá de verde já está classificado para a fase de grupos. Todo mundo que está em azul claro é a galera que já que tem ali, enfim, uma dúvida ainda de quem vai. E o Alianza Lima tá em amarelo, não faz sentido. Vou ajeitar isso aqui. Pronto, agora tá tudo certinho. Então, esses daí são os prováveis potes. E aí dá pra gente passar a ter alguma noção. Gabriel, você esses dias divulgou um ranking diferente. É porque eu tinha pegado de uma outra galera, tava mais desatualizado, por isso que o Fluminense, por exemplo, era ranking 12 lá no deles. E no do Ralph, que tá atualizado, é o ranking 18, tá? Novamente, tá? Pode ser que tenha uma mudancinha ou outra aí, mas o desenho, principalmente tem um detalhe aí que pode acontecer bastante. Mas esses seriam os potes. E óbvio, você sabe que aqui, num vídeo desse, eu não só mostraria os potes, né? Vou comentar também. Primeiro, esses jogos que estão faltando, tá? Estudiantes e Defensa e Justiça. É a final da Copa Argentina. Quem ganhar a final fica com a vaga. O outro tá fora. Então, enfim, se for Estudiantes, fica no pote 2. Se for Defensa e Justiça, muito provavelmente vai pro pote 3. A única hipótese dele não ir pro pote 3 seria na final da Copa da Liga Argentina, por exemplo, da Platense e da Deportivo Independiente Medellín lá no Campeonato Colombiano. Aí o Defensa e Justiça ficaria no pote 2, já eu falo mais sobre isso. A final da Copa da Liga Argentina tem São Lourenço e Platense? Não. Tem Platense e Rosário Central. Só que o Rosário Central já tem vaga na Libertadores. Então, se der Platense, ele fica com a vaga direto e vai para a Libertadores, vai ficar lá no pote 4. Se der Rosário Central, como ele já tem vaga, essa vaga vai para o Campeonato Argentino e o São Lourenço herdaria uma vaga direta, ficaria aí no pote 2. O último lá é o campeão do Finalización, né, como se fosse o segundo campeonato colombiano. Júnior, Barranquilla e Independente Medellín duelam, jogo de ida e volta. Acho que quarta-feira acaba, inclusive. O campeão vai para a Libertadores, o vice está fora. Então, esses daí são os potes atuais. Fiz alguns comentários sobre esses potes, né? Mais até do que comentários, eu coloquei ranqueando com o meu parco conhecimento, né? Mas assim, óbvio, eu não tô acompanhando todos esses campeonatos e tal. E também poderia vir pra cá e mentir que tô, mas não tô acompanhando todos os campeonatos, não. Mas colocando um grau de dificuldade mais ou menos ali. Que é um grau de dificuldade sobre cada adversário possível nesses potes. Que é essa imagem aí que tá na tela. Bem, pote 1 pouco importa, né? Porque a gente não pode pegar nenhum time do pote 1. E esse é o primeiro retrato ali da Libertadores, né? Como que você ser cabeça de chave te coloca numa situação muito boa. E aí, enfim, olhando pro pote 2, os possíveis são esses daí que eu citei. LDU, Del Valle,
Barcelona, Estudiantes, San Lorenzo, Defensa e Justiça, The Strongest, Bolívar, Cerro Porteño e Libertad. Então, esses são os possíveis para pote 2, ou seja, para a gente, de repente, enfrentá-los em algum momento. Acabou faltando aí o Júnior, né? Deixa eu ajeitar aqui para botar o Júnior aí como possível. Pronto, agora tá tudo certinho. Vamos lá. Qual que é a minha análise, cara? Se você olhar o pote 2, tá? A LDU é o adversário vermelho. É o adversário que, se cai no pote 2, eu... E por que eu tô levando aí em crédito aí? Principalmente a tradição e o tamanho do time, o tamanho da viagem, campanhas recentes e fatores como altitude, quantidade de torcida que esse time bota, tamanho, literalmente, desse time. E é por isso, por exemplo, que eu coloco a diferença entre a LDU e Del Valle. É o tamanho do time. A torcida do Del Valle não tem torcida. A LDU tem uma torcida muito grande, a viagem é complicada, tem altitude os dois, mas a grande diferença é a questão do tamanho do time e da torcida. Você tem o Barcelona, que tem feito boas campanhas ultimamente, o Equador tem sido o melhor país na Libertadores depois de Brasil e Argentina. Estudiantes e San Lorenzo, novamente, eu não estou medindo o time atual, tá? Seriam times chatos de pegar no pote 2, times argentinos com grande torcida, a viagem não é tão ruim, mas são times acostumados a ganhar dentro da Libertadores, né? Coisa que o Defensa e Justiça, por exemplo, não é. É um time que se organizou, mas não tem torcida, não tem nada disso, mas é um time que tem boas campanhas recentes. Bolívar e The Strongest, vocês vão perceber que o The Strongest está amarelinho no pote 2 e vermelho no pote 3. Por quê? Porque o Strongest no pote 2, né, se acontecer a combinação que bota ele lá, é mais de boa. A gente deixou de pegar uma LDU para poder pegar um time que não é muito forte, mas que tem uma altitude descomunal. É a mesma lógica para o Bolívar. Em relação ao Júnior, o problema é o estado tem torcida e a viagem é muito longa. O futebol colombiano em si é meio fraco, seria bom pegar o Júnior. Cerro Porteño e Libertad seriam dois paraguaios de viagem curta, que têm tido um desempenho muito ruim na Libertadores, os dois. E, no caso do Libertad, ainda melhor, porque o estádio estaria possivelmente vazio. Agora, quando a gente vai pro pote 3, aí você tendo a oportunidade de pegar Caracas, que apesar da viagem muito ruim, é um time fraco, de um país fraco, sem tradição. Enfim, facilita muito. Assim como o Deportivo Táchira, outro que a viagem é muito ruim, mas também é um time fraco. Assim, o país não tem tradição, mas esses times até têm. Mas, no geral, você consegue ganhar fora de casa com tranquilidade. E a Alianza Lima, que, apesar da parada lá de que quem pega o Alianza Lima na fase de grupos não é campeão, tirando essa brincadeira, é um time que ficou anos e anos, mais de 10 anos, sem ganhar uma partida da Libertadores. Então, assim, num pote que você pode pegar esse tipo de time, você pegar o The Strongest ou o San Lorenzo, que estão aparecendo no pote 2 como adversários mais palatáveis, e no pote 3 aparecem como péssimos. Porque você imagina só o seguinte, eu tô dizendo pra você que o grupo do Fluminense vai ser Fluminense, The Strongest, Alianza Lima. Você fala, pô, viagem longa, mas o grupo tá tranquilo. Agora, imagina se eu venho pra você com Fluminense, LDU e The Strongest. Foi mais ou menos o que aconteceu nessa temporada, né? Era o River Plate, que obviamente é pior, mas assim, dificulta mais o grupo. Você vai jogar, pô, quase metade dos jogos do grupo, um terço dos jogos do grupo na altitude. Enfim, então por isso The Strongest é um adversário ruim se vier no pote 3, tá? Você ainda tem ali o Defensa e Justiça, que eu acho que sobe um pouco, mas nem tanto, né? E aí outros como Milionários da Colômbia, que tem tradição, é um clube grande, tem torcida pra cacete, tem uma altitude. Mas as campanhas recentes, enfim, são bem ruins, né? A gente pegou o Milionários e classificou facilmente nesse ano, no ano passado, na pré-Libertadores. Então por isso que eu botei ali e ficaria entre o laranja e o amarelo. E o Rosário Central, novamente, pelo mesmo motivo, pegar esses times... um argentino que tem tradição, tem torcida, as campanhas recentes não são boas, mas pegar isso no pote 3 é ruim. Universitário do Peru, Independiente Medellín, né? Se for o caso dele, pode ser ele ou pode ser o Júnior. E Tajeres entram ali naquele bolo de... Seria um adversário bom, não seria o melhor dos mundos, mas seria um adversário bom. No pote 4, até para esse vídeo não ficar muito longo, a gente tem um corte ali, por quê? Tem 4 vagas que vêm da pré-Libertadores. E aí, enfim, focando nos que já estão no pote 4, é maravilhoso pegar qualquer um deles, tá? Seja o Huachipato, seja Liverpool, o Huachipato do Chile, seja Liverpool do Uruguai, seja o próprio Caracas, ou seja, o Platense, né, caso ele seja classificado, é maravilhoso, é jogo em que a gente tem que contar, a gente é atual campeão dessa merda dessa competição,
tem que contar 6 pontos e ir de volta. E o Cobresal também, tá? O Cobresal do Chile. Gabriel, mas o Cobresal tá em amarelo. Porque a viagem é mais chata, né? A viagem do Cobresal é Santiago, você pode até, acho que direto pra Calama, mas enfim, é no norte do Chile, é mais complicada ali a viagem, mas só por isso. E dá a tônica do que é o futebol chileno, né? Cobresal e o Huachipato são os dois classificados direto, e olha onde eles estão, os dois no pote 4. Mas enfim, então, pote 4, o problema pode vir da pré-Libertadores. E aí você com certeza já pausou a tela e já olhou que o Botafogo tá como vermelho. Você fala, pô, Gabriel, meu amigo. Porque a pré-Libertadores não tem só esses times, tá? Eu acabei tirando aqui, não botando, porque senão a lista ia ficar muito grande. Times como Melgar, Defensor, Nacional do Paraguai, Academia Puerto Cabello, deixa eu ver aqui outro, El Nacional do Equador, Magallanes do Chile, Portuguesa da Venezuela, Esportivo Trinidense do Paraguai, porque esses obviamente são muito fracos, tanto que tendem a nem se classificar para a fase de grupos. Mas vindo da pré, se a gente pegar um time vindo da pré, pegar os brasileiros é o pior. Obviamente, os brasileiros têm um nível acima do resto. E, ai, Gabriel, mas o Botafogo... É óbvio, piada com o Botafogo, mas a gente não tem que falar com o Botafogo outra vez a gente nesse ano. Pegar isso numa fase de grupos. Eu posso pegar, meu amigo, o Liverpool do Uruguai, que é uma viagem tranquila para Montevidéu, joga num estádio gigante, que é o Estádio Centenário, para 5 pessoas lá dentro. Posso pegar esse adversário e vou escolher pegar um clássico no Engenhão, com ele jogando sem precisar viajar para jogar na casa da gente. Uma merda, né? Assim como o Red Bull Bragantino, a mesma coisa. Pegar o brasileiro é sempre ruim nesse cenário. Os outros aí, o São Lourenço ainda pode ir para pré-Libertadores, né? Caso dê Platense, o São Lourenço vai para pré. E aí, obviamente, São Lourenço, pelos motivos já falados. Always ready, porque joga numa super altitude de La Paz. E pegar uma super altitude de La Paz. Ele até jogava em El Alto, que é mais alto ainda. Que é onde fica o aeroporto lá da Bolívia, né? O principal aeroporto da Bolívia. Mas agora estão jogando em La Paz. O Always Ready, pegar um time desse que joga por 3.700 metros acima do nível do mar, é quase que você descartar 3 pontos. E descartar 3 pontos fora contra o pote 4 não dá, né? E você tem outros 3 tradicionalíssimos ali. O Nacional do Uruguai, o Atlético Nacional do Medellín e o Colo-Colo da Colômbia, Colo-Colo do Chile. Que são adversários que, por mais que não tenham campanhas boas recentemente, jogar fora contra eles vai ser chato. O time do pote 4 tem que ser um time para você ganhar as duas. Eu quero me classificar em primeiro. Tem que ganhar as duas do time do pote 4. O Fluminense fez isso nessa temporada. Não fez, né? Que empatou em casa com o Cristal. Mas poderia ter feito isso, né? Porque deu mole em casa com o Cristal. Mas ganhou lá. Foi a única vitória do Fluminense fora de casa, inclusive na fase de grupos. Então tem que olhar pro time que vem do pote 4. Por isso que ele não pode vir da pré. Entendeu? Assim como tá ali o Cristal, tá ali o El Nacional, né? Acabei falando naquela hora, mas joga em Quito, tem altitude. E o Alcas, a mesma coisa também, de Quito, tem altitude. É chato de pegar, entendeu? É melhor evitar pegar esse tipo de time vindo ali do pote 4. O pote 4 tem o Platense, tem principalmente Caracas, Liverpool e o Huachipato. Liverpool e o Huachipato, então, que seriam ótimos da gente pegar vindos do pote 4, porque são viagens tranquilas, jogos a nível do mar e com um estádio que não vai estar super lotado, não vai ser um cenário, por exemplo, do Atanásio Girardot pegando o Atlético Nacional lá. Cara, falei bastante, é um ótimo vídeo para esse domingo, que se não acontecer nada de extraordinário, deve ser o único, tá? Mas vale você assistir esse vídeo mais uma vez se você não entendeu, 18 minutos de conteúdo. Aproveita, deixa um like aqui embaixo e vai se inscrever lá no Jornada 1902, tá? Quantos inscritos a gente tá? Esse é meu outro canal agora, que eu tô me dedicando bastante também a ele. Óbvio, dedicando bastante aqui também ao Raiz Tricolor. O link tá aqui embaixo pra ele na descrição. Estamos com 10.516. Dá pra bater 11 mil só com a galera que tá vendo esse vídeo, pô. Clica aqui embaixo, vai lá se inscrever. Todo dia às 7 da noite a gente tem um programa lá diário, lá todo dia útil, né? Às 7 da noite. Estamos crescendo pra caramba, tá bem legal. Vai lá assistir o de sexta-feira, que ainda está super tranquilo de se assistir. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Se nada de absurdo acontecer, essa é a última vez que vocês estão me vendo gravando nesse cenário. Até a próxima. Valeu.